bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Hoje a gente poderia dizer que praticamente é o nosso último encontro, né, sobre a área de filosofia política, né? E essa disciplina, a gente enfatizou mais a questão na filosofia política contemporânea, especialmente, né, sobre a questão a relação geopolítica, né, entre liberalismo e neoliberalismo, a gente poderia dizer, a questão do capitalismo, né, como a gente trata hoje, as questões relativas ao colonialismo, né, e a questão do imperialismo, e todas essas relações que a gente poderia dizer geopolíticos contemporâneos, né, de embate entre grandes poderes, né, como eles dizem em inglês, great powers, né, entre a China, por exemplo, e os Estados Unidos. E aí, eu não vou nem fazer digamos assim, uma abordagem histórica da disciplina e nem falar de questões que a gente tratou aqui, como, por exemplo, os filósofos modernos, né, que são importantes na discussão, a questão do contratualismo, contrato social, os conjunturalistas, porque, apesar de serem importantes para a nossa discussão, eu gostaria mais que vocês, inclusive, na avaliação que a gente vai fazer, né, na próxima semana, a gente enfatizasse mais essas últimas questões que a gente vem abordando em sala, né, que é a questão do socialismo, né, de mercado chinês, né, e também a questão do liberalismo, do pensamento liberal, né, e a gente poderia dizer que a nossa época ela é uma época de grande mudança, né? Eu lembro aqui, eu recordo Hegel, né, que no prefácio da filosofia do direito, Hegel disse que o papel da filosofia é de fazer a leitura e elevar a realidade da forma de pensamento. Ele diz o seguinte: quando a ave de Minerva sobrevoa uma época, né, porque aquela determinação espiritual acaba de deixar de existir, né? O papel da filosofia, a ave de Minerva, a coruja, né, como era a ave da deusa Minerva, né, como Hegel expressa muito bem no prefácio da filosofia do direito, é de fazer essa avaliação do ponto de vista filosófico. Eu diria para vocês que a nossa época, ela é uma época de grande mudança, né? Porque essa época, ela vai se iniciar depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, é a época que, embora a gente poderia dizer que foi a União Soviética que venceu a Segunda Guerra Mundial, porque foram eles que acabaram com os nazistas, né, quando tentaram invadir a União Soviética, né? E aí você tem uma articulação aí de poderes, né, naquela época, entre leste e oeste, ocidente e o lado oriental, digamos assim, da força, né? Então o mundo se divide, né, em poderes bipolares, digamos assim, dois grandes blocos, né, na época, a Rússia, com uma forma, digamos assim, filosófica de interpretar o mundo baseada no marxismo, né, nas ideias de Marx e tal, e aí você tem filósofos e grandes líderes políticos, como por exemplo Lenin, Stalin, né, você pode falar de marxismo-leninismo, e depois até de maoísmo, né, na Rússia, né, que o Mao Tse Tung e a Revolução Russa tem uma conexão muito grande, né, com a Revolução que acontece em 1917 na União Soviética. Só que a Revolução Chinesa ela é só em 1949. Por outro lado, você tem um domínio hegemônico do mundo, e essa palavra vocês podem gravar muito bem, porque esse texto de inglês que eu tinha passado para vocês, né, sobre, ele comenta muito bem isso, e os chineses gostam de usar inclusive o termo hegemonia, né, para criticar o império, para criticar o ocidente neoliberal capitalista, né, como esse poder hegemônico que está aí, que existe, né, mas como eu disse para vocês, quando eu reportei a Hegel, né, qual é a grande manifestação espiritual usando esse conceito de espírito, que é um conceito hegeliano, não no sentido de Ghost, né, do fantasma, de Geist, né, em alemão, Geist, mas no sentido objetivo, como Hegel, na filosofia de Hegel,
ele fala de um espírito subjetivo, que seria o próprio sujeito, né? Mas o espírito objetivo são as instituições criadas, exteriorizadas na realidade por esse espírito subjetivo, que subjetivamente transpõe para o mundo, né, toda a sua força intelectiva e física e cria um mundo à sua imagem e semelhança. Então a gente poderia dizer que a sociedade, né, o termo que Hegel usa é Sittlichkeit, né, eticidade, a sociedade, o Estado, os indivíduos que vivem em uma determinada cultura, né, uma determinada eticidade, isso aí Hegel chama de espírito objetivo. Então, esse espírito objetivo, esse mundo, ele na nossa época, ele está usando mais um conceito hegeliano, que também no momento que a gente chegou a trabalhar, gosta muito de usar, né? É o conceito de Aufhebung, né? Em alemão, que significa tanto superar ou negar, né? Como elevar a um outro nível, né? Aí eu dei até o exemplo aqui na sala, eu acho que para falar em Aufhebung, em superação, elevação e conservação, né? Eu dei o exemplo que o Hegel usa muito bem, né? Da semente e da árvore, né? Então você tem a mesma vida ali, mas aquela forma aparente que é a semente, ela é elevada, ela é negada, né? E é levada a um novo nível, mas a vida continua superada de uma nova forma de vida que é a árvore. Toda a dialética hegeliana, toda a Aufhebung, ela é nesse sentido, né? Jamais uma realidade ela acaba de uma forma imediata, mas essa realidade que nós estamos vivendo agora, ela está se acabando, se extinguindo e está sendo elevada a uma nova forma de realidade. E cabe a nós filósofos, né, compreendermos, esse é o papel da filosofia, no sentido de Hegel, de elevar a realidade na forma de conceito. O nosso papel é entender o que está acontecendo no mundo hoje. A filosofia, do ponto de vista hegeliano, mas também do ponto de vista marxista, ela é uma tentativa de compreender a realidade. No sentido de Marx, é uma realidade que é construída pelos próprios indivíduos historicamente e socialmente, né? Então, justamente, o movimento histórico-social, onde ele fala de modo de produção, né? Ele fala dos trabalhadores, dos indivíduos historicamente produzindo, né, essa realidade do ponto de vista histórico, materialmente, né? E também intelectualmente, né? Porque o grupo que domina cada época, ele além de produzir objetivamente uma realidade, ele produz também a sua filosofia, a sua ideologia, a sua compreensão, que é predominante, né? Uma determinada classe que historicamente, no sentido liberal, né? Porque a burguesia na época moderna, e aí eu citei vários autores aqui, vários grandes filósofos liberais ou burgueses, desde Hobbes, Locke, né, Montesquieu, Rousseau, né, Kant, o próprio Hegel, né, e o próprio Marx, que vem de uma família burguesa também, né, mas que são grandes filósofos que dão uma contribuição para uma época. A diferença desses filósofos em relação a Marx e ao marxismo é que a proposta é diferente, né? Enquanto eles colocam e tentam compreender o Estado moderno, o Estado da burguesia, que é um Estado que, no entender de Marx, né, é a representação dos interesses de classe dessa burguesia, né, na forma de um poder que também é um poder de classe e estabelece um modo de produção econômica que é o capitalismo, né? Você tem na visão socialista, né, esse tipo, e na visão comunista, esse tipo de sociedade ela tem que ser produzida, né, pelos indivíduos, e é uma produção histórica que leva em conta os interesses das classes mais oprimidas, né? Então, do proletariado, no caso da China também os camponeses, né, que tiveram uma participação muito importante na Revolução. Eu já disse para vocês que a minha compreensão, que é uma compreensão muito parecida com a do Domênico Lossurdo, em relação, por exemplo, à própria China, é que a China, ela também, que era aliada da União Soviética, por alguns problemas, tiveram algumas discrepâncias, né? Alguns conflitos. Depois que Stalin morreu, Nikita Khrushchev fez todo um relatório e toda uma delação de Stalin, colocando Stalin como um verdadeiro monstro e tal. E isso não ajudou o movimento socialista no mundo, né? E houve um rompimento
na China, né, da parte Mao Tse Tung em relação à União Soviética, e conflitos passaram a existir. Também a concepção de socialismo e a concepção, né, para se chegar a uma visão comunista, conforme o pensamento de Marx, o Manifesto Comunista, você tem uma visão chinesa muito peculiar, né, porque para os chineses, o próprio Mao Tse Tung, ele coloca, né, que o socialismo, né, e ele tem um texto muito importante chamado A Nova Democracia, onde ele vai dizer, né, que a burguesia ela tem um papel ainda muito importante a ser cumprido, né, na China e na realidade, porque quem vence a revolução na China, né, o Partido Comunista, que representa o proletariado, principalmente os camponeses, né, que tiveram grande participação, mas a burguesia também fez parte dessa revolução, né, para acabar com o tipo de sistema que existia, que era feudal ainda na China, né, os grandes senhores da guerra, e também a expulsar os japoneses, o imperialismo japonês, né, e os países imperialistas que dominaram a China, né. Então, a revolução que é feita é uma revolução também que tem um caráter nacionalista, onde o povo e o próprio partido está preocupado em expulsar essas forças estrangeiras externas que oprimem os chineses, mas também é uma revolução contra uma forma de vida ainda feudal, semi-feudal na China, né? Então Mao Tse Tung diz, olha, a burguesia tem um papel muito importante ainda para desenvolver a economia chinesa, né, as forças produtivas, e ela vai ter por um longo tempo um papel muito importante. Qual é a diferença de Mao Tse Tung que a gente colocou aqui em relação, por exemplo, principalmente toda essa visão do marxismo ocidental, que também o Sul chama de marxismo messiânico, né? É que ele percebe que a burguesia vai ter um papel muito importante e o desenvolvimento da ciência, da tecnologia na China é importante para que ela chegue ao nível de desenvolvimento das grandes potências e não fique totalmente oprimida, né? Então, é o fato, né, de que essa burguesia, esse poder econômico, ele não pode estar adiante do Estado. Quem o Partido Comunista representa, principalmente o proletariado, os camponeses, né? Embora a burguesia ela tenha um papel muito importante no desenvolvimento das forças produtivas, da ciência e da tecnologia, que a gente vê até hoje na China. Se você for ver a tecnologia, a ciência na China, é uma coisa incrível hoje. A China se desenvolveu no mundo de uma forma tão incrível, desde 1949, que era um dos países mais pobres do mundo, né, ocupado por forças estrangeiras, e hoje se coloca como uma grande superpotência mundial que está para se colocar e dar o rumo da história, como dizia Hegel. Hegel dizia que cada época um povo dá um rumo e uma diretriz ideológica, filosófica, política, econômica do mundo. Esse papel está para ser ocupado pela China, porque até agora está sendo ocupado pelos Estados Unidos, né? E que são aliados dos europeus. Como eu dizia para vocês, o mundo que foi criado e que a gente vive hoje, ele está para ser totalmente transformado, já está sendo. Os grandes conchaves geopolíticos, né, no mundo, que começam a aparecer se contrapondo ao poder imperial e colonialista americano, e aí eu posso citar para vocês aliados da China, a Rússia, o Irã, a Arábia Saudita, né, povos, né? Então você vê até a Coreia do Norte ultimamente, né, porque foi lá. Então todos esses povos, a própria Índia, que é aliada dos Estados Unidos, mas do ponto de vista econômico, Índia, Brasil, os BRICS, são uma grande contraposição a esse poder imperialista, colonialista, de um capitalismo selvagem, de um neoliberalismo que dominou o mundo para explorar, considerando os outros povos simplesmente lugares onde os Estados Unidos, a Europa, esses países aí vão e sugam as riquezas desse país. Na África, a gente está vendo rebeliões, né, nos países africanos, expulsando os franceses, né? Então você vê muitos países da África agora, no norte da África, você vê aqui no caso do Brasil, o governo do Lula, né, aliado aos BRICS, a Índia, a Rússia, né, a África do Sul, a China, né, e agora mais 6 membros novos fazem parte dos BRICS,
e vários outros países estão querendo fazer parte, porque já está para se tornar o maior poder econômico, né, do sul global, em contraposição a todo esse poder que vem, né, nos ocupando, nos destruindo e dominando o mundo em todos os sentidos, do ponto de vista ideológico, político, econômico, e que, como eu disse para vocês, surgiu após a Segunda Guerra Mundial. As instituições, a forma como eu trabalhei em filosofia política e teoria até hoje, foi muito diferente da que eu começo a trabalhar daqui para frente, porque eu trabalhei filosofia política até hoje. Eu sou formado em Direito, né, bacharel, mas eu também sempre trabalhei com uma vertente muito, digamos assim, status quo, né? Autores e filósofos modernos, que muitos eram liberais, eram europeus, né? E a partir de agora eu estou tendo leituras novas e muito diferentes dessa visão que eu venho passando, porque minha própria tese de doutorado, apesar de ser um momento de passagem, mas ainda ela é uma análise desse mundo, né, que ainda está aí, digamos, erguido, que ele começa pós Segunda Guerra Mundial, com as instituições liberais que foram criadas pelos Estados Unidos e Europa, né, a ONU, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, todas essas instituições multilaterais. E aí o que foi que eles fizeram? Eles trouxeram a China para dentro da Organização Mundial do Comércio em 2001, e o mundo começou a mudar por aí, porque a China, que é um dos países mais pobres e miseráveis, o PIB começou a crescer de uma forma incrível, né? E essa riqueza da China, que é um país socialista, desde Mao Tse Tung, passando por Xi Jinping, ou Deng Xiaoping até hoje Xi Jinping, que é o segundo secretário-presidente da China, que é formado, tem doutorado em ciência política, todos eles têm um pensamento marxista-leninista muito interessante. O atual presidente da China tem uma filosofia própria, um pensamento próprio, marxista-leninista. Deng Xiaoping antes dele, e Mao Tse Tung, que é um filósofo também marxista-leninista, né, e tem um pensamento próprio, e eles seguem até hoje, né? Então, essa China que foi ocupada, que era miserável, né, ela deu a volta por cima, embora a União Soviética tenha se esfacelado, os poderes hegemônicos eles tenham dominado a própria União Soviética, e ela tenha se tornado liberal, mas a articulação do mundo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, liderado pela China, porque tudo que está acontecendo no mundo hoje, guerra da Ucrânia contra a Rússia, que é uma guerra dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia, é para tentar cercar a China, é para tentar impedir o crescimento econômico ainda mais e ela se tornar a maior superpotência em termos de PIB, né, que já está bem pertinho dos Estados Unidos. A Rússia, ela só tem em torno de 1 trilhão, não chega nem a 2 trilhões de PIB. Mas o PIB da China é quase o PIB dos Estados Unidos, que passa dos 20 trilhões. Então, os Estados Unidos ainda é a potência mais rica, mais poderosa do mundo, tem um poder incrível, mas esse poder não é repartido entre a população. É uma burguesia altamente concentradora de renda, altamente rica, diferente da China, que distribui, tem muitos bilionários na China, gente muito rica, e inclusive fazem parte do Partido Comunista. Como é que você pode ser um comunista e não ser pobre? Você devia ser pobre, né? Então, essa é a visão, por exemplo, que alguns marxistas no Ocidente têm, né? Que o marxismo, Domênico Grossudo critica isso. O marxismo, ser marxista, ser de esquerda, tem que ser revolucionário, deixar a barba grande crescer, botar uma bota, botar um chapéu daqueles. Não pode ter iPhone, não pode ficar rico, né? Para o Deng Xiaoping, que fez toda essa mudança na China, e a China passou a ser taxada, inclusive, por essa galera que estuda Marx e vê dessa forma que Domênico Grossudo critica, que diz que só pode ajudar o pobre enquanto ele está miserável, lá fazendo a revolução. Mas quando o marxismo
assume o poder, como no caso da China, e dá certo, eles não apoiam, né? Se decepciona. Como é que eles podem ter um Estado se dentro da visão marxista tem que eliminar o Estado? Como é que eles podem ter uma economia forte como a China, inclusive um capitalismo privado, híbrido, mas dominado pelo Estado e as empresas, se tem que ser extinguido a economia capitalista, porque o capitalismo é perverso, é selvagem, entendeu? Então, veja que a perspectiva chinesa, que a gente chama de socialismo de mercado chinês, né, o socialismo do ponto de vista chinês, que esse momento que eles estavam vivendo, eles não se consideram comunistas ainda. Para chegar ao comunismo, nessa perspectiva, tem que a China já estar totalmente desenvolvida e ter superado. Uma das coisas que eu peguei bastante, inclusive do ponto de vista, só terminando, do ponto de vista econômico, ter chegado a um alto nível de bem-estar e de riqueza social. Foi uma das coisas que eu peguei no Mercosul que ficava preso na minha garganta, era a questão dessa crítica social ocidental, né? Porque eu acho que a palavra-chave que eu também usado no que eu vou apresentar amanhã é o socialismo com características chinesas e uma democracia com características principalmente chinesas, né? Porque tanto o meu ponto de democracia é um sistema próprio, né? Sempre foi ocidental, então tipo, desde o... É um sistema próprio, bem próprio. Então eu tentei bastante tocar nesse ponto. Eu queria muito falar da parte mais econômica, mas é muito escassa a literatura no mundo. Mas eu gostei de achar bastante coisa sobre isso, mas principalmente não, só sobre o Mercosul, falando tanto desse socialismo quanto do comunismo e democracia da característica chinesa, né? Que é algo que parece que a gente não tem nenhum tipo de tentativa do Ocidente de importar para cá, tanto ideologicamente quanto na mídia. É tudo ignorado, é tudo. Você achar um artigo de alguém que foi para lá, que há 2 anos atrás é maravilha, e aí você acha 30 criticando ele que nunca foi para lá. Então, eu acho que ao outro ponto foi o rei toda essa percepção histórica, né? Porque também, Lucas, tem muito aquela propaganda hollywoodiana e mídia ocidental, né, de que a China é um país autoritário, perverso, que não existe é a maior parte da na verdade, a democracia chinesa, eu estou estudando profundamente isso, ela é muito mais aperfeiçoada do que a democracia ocidental, que a gente faz 4 ou 5 anos e bota um voto na urna e acha que está fazendo, que somos as pessoas mais democráticas do mundo. Lá existem vários eles fazem pior, né? Sem ser ditadores, eles fazem coisa pior do que os próprios ditadores. É como se a China tivesse importado a parte boa da democracia, mas não a parte, assim, que aqui no Ocidente significa democracia, que é essa parte do voto, essa parte de participação do povo, assim, não que lá não tenha, lá tem também, que é do povo que precisa de representação, que é o proletariado barra japonesa, né? Só que para qualquer um do Ocidente, se não tem esse momento de 4 em 4 anos de movida até o voto, não é democracia. O que está errado, porque a democracia em questão é uma vivência. É uma vivência da sociedade. Não é um voto. Então eu usei isso no texto de amanhã, que é a democracia característica chinesa. E parece que todo regime que está tentado na China tem essa característica que a gente não pode dar nome a ele, né? O nome que a gente conhece ocidentalmente como característica chinesa. Então achei isso muito interessante. Interessante. E veja o seguinte, aqui a gente estava colocando. Eu vou trabalhar posteriormente, a gente ainda vai ter tempo, né, criar inclusive algum grupo de estudo aqui de pesquisa, para a gente aprofundar mais o que é a democracia chinesa, que eles chamam de um centralismo democrático, né? Então você tem o Partido Comunista Chinês, né? Mas você tem várias formas de consulta da população, constantes, né? Onde a população ela participa constantemente dessa, digamos assim, desse feedback constante que tem entre Estado e sociedade. Então, justamente, você não tem uma discrepância, uma cisão como aqui no Ocidente, o Estado lá separado da sociedade e uma coisa tão ríspida, né, como se fosse um contraposto ao outro, né? Então, a gente vai trabalhar ainda mais assim, especificamente essa coisa. Por enquanto, assim, eu vendendo peixe, né, que eu estou trabalhando, assim, eu gostaria de comentar com vocês justamente ainda esse processo, né, até chegar ao que a China está se propondo. Porque a China, ela só se propõe, digamos assim, a chegar a um país socialista
o país comunista, em 2050 eles vão por etapas, né? Então você tem de 5 em 5 anos, você tem os congressos do Partido Comunista e as diretrizes que são dadas, né? A China tem uma grande preocupação com a ecologia, o desenvolvimento tecnológico, né? Então você tem ambiental, você tem os carros, né, que são hoje desenvolvidos, tudo na energia, bateria, para não sujar o planeta, para não... Painéis solares também. Justamente, então, energia, inteligência artificial incrível, né? Tecnologias 5D, coisa que eles já passaram, inclusive do ponto de vista tecnológico, o Ocidente, mas devido a essa guerra comercial, esse jogo geopolítico, os Estados Unidos chegam até a proibir países aliados de comprar, né? Dizendo que, por exemplo, a tecnologia do celular desenvolvida altamente superior ao Ocidente, né, ela poderia espionar os países, né, a tecnologia 5D. Então, você tem toda uma guerra assim, de difamação da China, né, primeiro como um país autoritário, depois todas essas questões. Mas quem vai à China ou quem estuda a China, vê o milagre que aconteceu em tão pouco tempo. De 1949, você tem agora em 2000, nós estamos em 2023, o incrível avanço e desenvolvimento do mundo, né? E a nova diretriz que a gente poderia dizer que está traçada, né? Que é direcionada pela China, né? Então que envolve os BRICS, né? Que envolve esses países e que envolve também, como a gente estava dizendo agora, né? A guerra da Ucrânia, né? Porque se os Estados Unidos e a OTAN ganham a guerra da Ucrânia, né? Então o mundo continua a ser essa dominação imperial dos Estados Unidos, principalmente, que ocupa meio mundo de países do mundo afora, com meio mundo de bases militares, e que pode chegar em qualquer país e derrubar governos e colocar gente que lhe interessa para eles irem extraírem as riquezas daquele país, tanto as riquezas naturais como o neoliberalismo, né, que privatiza tudo e eles compram, né, e se apropriam da riqueza social dos países que deveria ser distribuída com a população. Como eu dizia para vocês, a China, ela tanto é democrática, né, se a gente for levar em conta uma visão de democracia que eu considero, lendo a China e aprofundando nos textos e nos escritos que eu estou lendo há muito tempo, muito mais aperfeiçoada do que essa democracia liberal, que na verdade é uma falsa democracia, né, onde as elites se apropriam, né, e os partidos, e de 5 em 5 anos eles manobram a opinião pública para elegerem os seus candidatos, os candidatos dos ricos, das elites, né? Então, você não vê nenhuma representação aí de periferia, digamos. O Hegel eu acho muito interessante na filosofia do direito, porque ele tem uma forma de representação muito peculiar, que é muito mais interessante e efetiva. Seria no sentido de, por exemplo, professores deveriam votar em professores, né? Determinados municípios votar em determinado município. Quem é da periferia deveria votar em quem é da periferia, e não o indivíduo que é pobre vota no candidato buzineiro, do rico, e na verdade ele está simplesmente jogando fora o seu voto e o seu interesse, porque no Estado ele não vai ter a representação. Hegel já diz isso lá, não nesses termos, né? Mas se você for ler, eu tenho um livro trabalhando sobre a representação política, que é justamente sobre isso no meu mestrado, e você mostra uma tentativa de um grande filósofo na época moderna de efetivar uma forma de democracia que ele não considerava, né, como efetiva e como uma forma política de representação realmente dos interesses sociais como deveriam ser. E como a democracia, ela muitas vezes passa a ser uma demagogia, né, e uma manipulação da opinião pública para votar, né, através da instrumentalização de meios de comunicação, né, e do poder social que essas elites têm para, em determinados períodos, manobrando a opinião pública, eles votarem nos seus candidatos que continuam, né, oprimindo e dominando a sociedade e não distribuindo a renda como deveria ser. Então eu disse para vocês, a questão dos direitos humanos na China, você tem uma preocupação muito grande com os direitos sociais e econômicos na China. A China tirou mais de 800 milhões de pessoas da miséria, né? Mas você vê, compare 800 milhões
milhões de pessoas. Compare isso com a população de toda a Europa, né? Ou com a população mesmo dos Estados Unidos, 4 vezes mais do que a população americana, né? Então você tem, como eu disse para você, os Estados Unidos que se colocam como a grande democracia, né? Desde o seu início, você vê, mataram os indígenas, né? Na época que se diziam ser a grande democracia, eliminaram tribos e povos inteiros, e a população ia lá para apedrejar os negros, castrar, na época que se dizia a grande democracia, né? Uma democracia, como diz Domênico Lossurdo, dos senhores, que hoje ainda continua. A população latina, a população negra, né? Continua oprimida, sendo matada ou morta, né? Inclusive por policiais, né? A população sendo oprimida, os direitos não reconhecidos. Hoje você vê até uma população de miseráveis já nas ruas, gente usando droga, coisa assim, mas enquanto você tem um país que tem a maior concentração de riqueza do mundo, né? De que adianta dizer que é o país mais rico do mundo, se essa riqueza é considerada concentrada nas mãos de alguns gatos pingados, tá entendendo? De poucos indivíduos, de poucas famílias. A expansão da agressão no ambiente também, que é Também. uma parte que está vendo os efeitos só agora, né? Também, muito grande. Então você veja, essa forma, o que é que eu queria dizer para vocês? Que do ponto de vista de uma filosofia política das relações internacionais e do direito internacional, você tem hoje as instituições que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, que prevaleceram o poder hegemônico dos Estados Unidos e que depois conseguiram derrotar, né, numa Guerra Fria, a própria União Soviética, né? Você tem dois grandes blocos, né? Poderes, uma bipolaridade de poder de um lado, depois da Segunda Guerra, Rússia e Estados Unidos, um bloco considerado socialista e um bloco considerado liberal, né? Que se considera como uma democracia liberal, que eles acham que é a forma de democracia mais perfeita. Pois é, uma forma, eles acham que é a forma de democracia mais perfeita, né? Mas na verdade é a democracia dos ricos, né? Que chega a invadir o Oriente Médio e vários outros países que eles consideram autoritários, para dizer que estão levando a verdadeira democracia lá, que é a democracia dos ricos, né? Dos senhores, e os direitos humanos, invadem o país, tomam as riquezas, matam meio mundo de gente da população e depois vão embora, destroem todo o ethos, né? E a forma de vida lá, e deixam o povo dominado, famílias, e mães e pais inteiras destruídas, muita gente foi morta, né? E o país totalmente colonizado por um império, grande império mundial que é os Estados Unidos, e eles consideram que isso é a forma de democracia mais perfeita, entendeu? Na cabeça deles e de alguns teóricos, né? Dessa democracia liberal, entendeu? Então, quando você tem um sistema que é baseado numa visão socialista, que distribui a renda, né? Chega a tirar mais de 800 milhões de pessoas da miséria, e tem uma preocupação com os direitos humanos, não do ponto de vista, né, subjetivo e individualista de ser direitos humanos, é você não mexer com a minha forma de pensar, é não mexer com a minha liberdade, porque eu posso invadir uma reserva indígena e eu sou muito rico, e aí eu chego lá no país, e se eu tenho um documento, né, que diz que eu sou o dono, porque eu sou muito rico e mostro que comprei aquela terra, ou até uma terra que era dos negros ou dos antepassados indígenas, ou de pessoas pobres. Eu chego lá com um documento, isso é o que vale, né? Mais do que aquelas pessoas que viveram lá. Você vê agora no Congresso essa coisa do marco temporal, né? Querendo limitar, né, o direito dos povos que viveram séculos e séculos por aqui, né? Porque algum rico lá invadiu a terra, entendeu? Então, o que é essa democracia liberal, né, que se coloca de uma forma mais perfeita? E o que é esse direito humano ocidental, individualista, que diz que o que vale mais é essa liberdade subjetiva individual, que beneficia quem? O rico, que é o dono, o proprietário, que tem liberdade de chegar lá com o seu poder econômico, invadir a terra, chegar com a usina, destruindo rios e lagos, como você diz, destruindo o ambiente, né?
invadindo reservas, invadindo terra de povos originários e dizendo que isso é liberdade, isso é direitos humanos, isso é democracia, em vez de ser uma preocupação, como a gente está colocando na China, uma preocupação com os direitos humanos do ponto de vista de dar dignidade às pessoas, tirar da miséria. A China terá 800 milhões, mais do que uma população de todo o continente, né, europeu. Você tem a Europa Ocidental, acho que é menos do que isso, né, porque toda a população, né. Aí você tem, tirando da miséria e uma grande preocupação com o bem-estar do povo, está entendendo? Aí, não, é um partido autoritário, que segue uma forma socialista. Veja o que é o socialismo, a preocupação realmente com o povo, a maioria. Isso é que a gente poderia chamar de democracia, porque o termo democracia o que é? Governo do povo, governo da maioria. Esse é o que é democracia, né? Aí você diz, não, a democracia perfeita é a democracia liberal, né? É a democracia de votar de 5 em 5 anos, escolhendo indivíduos que quem tem poder econômico sempre bota o povo e manipula ideologicamente através de meios de comunicação, até de compra de voto, para que elejam esses candidatos, e dizer que esse sistema, né, opressor, né, é o mais desenvolvido, né? Aí invade com o poder militar que tem o mais desenvolvido da Terra, né, os americanos, e com o seu modelo de democracia que eles consideram perfeito, eles têm que exportar para todo mundo. Todo mundo tem que ser o mesmo tipo de democracia dos Estados Unidos, entendeu? Então, porque para eles é um modelo perfeito. Então eles invadem, destroem outros países, chamam de autoritários ou de atrasados, porque se lá no Irã, ou no Iraque, ou no Afeganistão, ninguém tem aquele modelo de democracia, porque nunca teve, né? A história deles era outra, e a forma de vida e de organização política era outra, ou tribal, né, em algum local, mas tinha que importar aquilo. Mas quem é que vai governar lá? É alguém mandado pelos Estados Unidos, né? Para poder as multinacionais americanas entrarem e sugar o petróleo, o gás natural que tem lá, porque na verdade eles só invadem, né, e impõem a democracia deles e os direitos humanos com o poder da arma, do ferro e do fogo, né, nos países que têm riqueza. Se vocês forem fazerem como eu fiz no doutorado, todinho analisando essa questão geopolítica, analisando a filosofia política e jurídica de Habermas e vários outros grandes filósofos que eu trabalhei durante 4 anos no doutorado, foi isso que aconteceu. A invasão do Oriente, a invasão de vários países no mundo, porque simplesmente discordam e não querem que o seu sistema político e jurídico seja o mesmo que o americano ou europeu, né? Em que eles consideram a forma mais perfeita de governo na Terra, e quem não obedecer e quem não aceitar, né, esse tipo de democracia que eles chamam de democracia e que leva a liberdade do dono de multinacional para fazer algo que quiser, que eles chamam de direitos humanos, a defesa da liberdade, né? Porque direitos humanos é defender a liberdade, e essa é a democracia. Mas é uma democracia, como diz Domênico Mossurdo, dos senhores, né? Entendeu? Então há uma grande contraditoriedade, ou uma grande contradição nesse discurso, nesse conceito de democracia, nesse conceito de direitos humanos ocidental. Entendeu? Há uma grande contraditoriedade. É por isso, né, eu tive ontem uma notícia que o Fábio Guedes, que é o professor aqui, que é presidente, o professor da UFAL, que é presidente da FAPEAL, de que a UFAL vai fazer um tipo de intercâmbio, né, com a China. Vem alunos da China estudar aqui, né? Eu acho que depois devem ir alunos daqui estudar na China também. Isso é muito bom para o país. O desenvolvimento, imagino, de uma das superpotências maiores do planeta, né, que está para se tornar, né? E você ter esse privilégio de ter essa conexão, entendeu? E esse intercâmbio com esses povos, né? Até talvez para a gente que é professor, né? A gente pode até, quem sabe, no futuro, quem sabe se a gente também não pode fazer algum tipo de intercâmbio, que é muito importante, né? Porque o mundo está mudando, né? Geopoliticamente, politicamente, economicamente. Então, quem acompanhar essa mudança
né? E a gente está acompanhando essas leituras, essa nossa fala vai justamente nesse sentido, né? É muito importante, né? Cair a ficha, né? Imagina você já começar, muito jovem, né? Muito jovem assim, começar a estudar chinês, né? Inglês que eles usam lá, a maioria dos chineses, eu conheci muitos chineses no Canadá, que eu estudei com muitos, né? Em outros países assim. Então, a criançada já começa cedo a estudar inglês na China. Mas eu tive colegas lá que falavam perfeitamente inglês, e olha, para o chinês é muito diferente a língua, né? Entendeu? Então, por quê? Porque o país hegemônico é os Estados Unidos. Eles absorveram toda a tecnologia ocidental da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, e é por isso que um país que era o mais pobre, um dos mais pobres do mundo, está para se tornar a maior superpotência do planeta e ter, inclusive, a maior riqueza do planeta. Isso é um processo que vai ser natural pelo número da população e pela forma de condução política que o Partido Comunista Chinês está conduzindo e administrando a China, entendeu? Então, há uma mudança do ponto de vista histórico, geopolítico, e que vai acarretar numa mudança que vocês vão ver, né? Talvez eu tenha a grande sorte ainda de ver, mas como é que vai ser isso, essa mudança? Professor, a ONU vai deixar de existir? Porque a ONU foi criada, né, depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Europa, e a China faz parte da ONU, né? A China faz parte da Organização Mundial do Comércio, mas é ela que vai estar começando a conduzir o mundo de outra forma. Já ouviram falar no projeto Belt and Road Initiative, né? Belt and Road Initiative traduzindo, seria rota e cinturão, eles colocam assim mais ou menos, mas seria o que? A antiga rota da seda. Assim, a China já foi um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Só foi ultrapassado, né, depois da Revolução Industrial. Os europeus passaram a ter um grande domínio das armas, do poder tecnológico, e a China, eles conseguiram invadir a China, né? Vários países, 7, 8 países, inclusive os Estados Unidos e o Japão, né? Invadiram e esquartejaram a China. Então, a China, que tinha um território unitário, passou a ser dividida para ser enfraquecida. Então, você tem Taiwan, né, que faz parte da China, é uma ilha rebelde, porque quando a China, o exército nacionalista de Chiang Kai-shek, apoiado pelos Estados Unidos e Europa, perdeu a revolução para o exército comunista, né, o Partido Comunista Chinês, que era apoiado pela União Soviética na época, eles fugiram para a ilha de Taiwan, que era chamada de Formosa, né, que foi também um nome dado pelos portugueses, né, que chegaram àquela região ali também, né. Então, você tem o Chiang Kai-shek indo para Taiwan e se tornou uma província rebelde. Quando os comunistas conseguiram vencer a revolução dentro da China, né, expulsar os japoneses e o exército nacionalista de Chiang Kai-shek, apoiado pelo capitalismo, pelo liberalismo, pelas potências ocidentais, Estados Unidos e Europa, quando eles perderam e fugiram para Taiwan, até hoje, né, a China tenta reaver, né, e tentou inicialmente invadir, mas os Estados Unidos foram para lá para dar apoio a Taiwan, entendeu? Hoje tem um problema muito sério, porque Taiwan, né, é o grande produtor de semicondutores para o mundo, né? É o grande, e todo mundo precisa, para ter tecnologia, tudo que é tipo de tecnologia, ter esse tipo de tecnologia, semicondutores. E a Taiwan, essa ilha, né, rebelde da China, que quer se tornar um país próprio, porque, né, eles querem, e porque os Estados Unidos, como é uma ilha, faz parte da China, em frente à China, dominando e incentivando Taiwan a ficar um país, né, se tornar um país, se separar da China, que é uma parte da China, eles botam bomba atômica ali para ameaçar a China e dominar, e jamais a China se tornar essa grande potência e voltar ao poder que era glorioso até a época moderna, né? Depois justamente, mas veja, não só Taiwan, né? Você tem o Tibete, né, também parte da China, eles colocam, né,
a opinião pública mundial e esses territórios para ver se eles se rebelam, né, contra a China e ficam fomentando guerras híbridas e revoluções, né, coloridas nesses lugares. Tem uma região, na região mais norte, assim, da China, para o lado, já próximo assim a região para o lado do Tibete, assim, né? Então você tem a região norte, a região onde vivem os uigures, né? Que é um pessoal de descendência muçulmana, que eles também incentivam muito que eles se rebelem e se tornem um país, um território próprio, entendeu? Tudo território chinês, né? E os chineses dão toda a liberdade a eles de terem sua religião, de administrarem, até de ter mais filhos na região. Mas qual é a propaganda ocidental? É sempre de dizer que lá eles são contra os direitos humanos, que eles oprimem a população, né? Toda essa propaganda para que o mundo se revolte, né, contra a China e não perceba a revolução gloriosa que a gente poderia estar dizendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista de avanço de direitos humanos, de desenvolvimento econômico, tirando populações da miséria, né? E todo o desenvolvimento científico maravilhoso que você está tendo na China, entendeu? Então, por que a nossa época, como eu disse no início da aula, é uma época de mudança, né? Porque, como dizia Hegel, né, o espírito de cada época, ele vai ser direcionado pelo povo que conduz a história. Hegel dizia, e aí eu estou sendo muito hegeliano, citando muito Hegel, né? Me desculpem, acho que é a base da minha leitura, no mestrado eu estudei Hegel há vários anos, e nesse sentido talvez esteja sendo até um pouco egocêntrico no sentido, mas é porque ele dá uma contribuição e fica na minha mente muito essa coisa de lembrar um pouco Hegel, não é nem colocar como modelo, mas é o fato de que ele dizia que em cada época um povo domina o espírito dessa época e ele passa a dar o rumo da história. Aí ele fala dos gregos, eles falam do Império Romano, né? Essa citação que o Hegel usa como Napoleão, desse espírito do mundo. Porque boa, muito boa, me pegou bem assim, porque veja, por que ele diz isso? Porque ele considerava que a França nesse momento era o que existia de mais desenvolvido. Então Napoleão trazia o espírito do mundo, ele disse, ele só consegue, ele estava em Iena, né? E ele só consegue fugir com a obra de peso que ele escreveu na época, que até hoje faz um efeito muito grande. E todos os grandes filósofos contemporâneos, na escola de Frankfurt, eu vejo grandes filósofos hoje citando essa obra, que é a Fenomenologia do Espírito. Hegel só conseguiu trazer e fugir com os manuscritos da Fenomenologia do Espírito, as bombas de Napoleão da França invadindo o seu país e a cidade onde ele estava, e ele teve que fugir. E mesmo assim ele diz assim: eis o espírito do mundo vindo a cavalo. Agora temos que ele veio o próprio Napoleão, né? Por que Hegel dizia isso? Um estrangeiro, com um exército estrangeiro invadindo o seu país e ele colocando de uma forma positiva isso. Porque para Hegel, a Alemanha, que era altamente feudal e atrasada, para Hegel, Napoleão ao invadir que não era a Alemanha ainda, né? Não existia o Estado alemão, né? Eram vários estados que ainda não tinham sido unificados, só depois com Bismarck, né? Depois da década de 60, grande político, né? Grande chanceler. Depois de Bismarck, né? Depois até já pegar a época de Marx, é que a Alemanha ela é unificada, mas na época de Hegel ainda não era unificada. Mas você tem a França, né? Invadindo esses territórios dos povos germânicos, que Hegel está lá, na Iena, e ele foge das bombas para não morrer, e com os manuscritos da Fenomenologia, que é uma grande obra, né? Que até hoje é um grande livro, um grande texto, a Fenomenologia do Espírito de Hegel, né? E ele diz: eis o espírito do mundo vindo a cavalo. Ele diz, é como se ele dissesse assim: Napoleão está trazendo a grande mudança do tempo, vai eliminar o feudalismo e todo o atraso dessas nossas terras germânicas que nós estamos aqui vivendo, né? É ele quem está trazendo, né? Todo o espírito da Revolução Francesa, né? Mesmo que Napoleão, né, possa ser uma figura até depois, né, que digamos assim não tenha
dada a ênfase que deveria ter dado a revolução, né, no sentido do que foi a revolução em si, né, os revolucionários e tal, mas ele traz o espírito e o desenvolvimento com o Código Napoleão, todo o desenvolvimento da mais, digamos assim, atual, no entender de Hegel, daquela época para a Alemanha, o que viria a ser a Alemanha, para os povos germânicos, né? Então, Hegel, ele diria o seguinte, né? Eu estudei Hegel há muitos anos, e eu estou falando de Hegel agora. Ele diria que a história é o desenvolvimento da consciência de liberdade. Ele diz: cada povo, em cada época, passou a desenvolver a liberdade numa determinada época. Os povos antigos, ele dizia, eles não são livres porque eles têm um monarca, um imperador, um faraó, e somente esse indivíduo é livre. O resto é escravo, pode ser manipulado por ele pode destruir, matar. Mas os gregos, vai dizer Hegel, eles criam a democracia, e a democracia na Grécia, ela já é importante, mesmo dizendo Hegel, é a democracia dos povos, porque a democracia grega é só a democracia do cidadão, do indivíduo da polis, do macho, né? A mulher, as crianças, os metecos, como eram chamados os escravos, eles não são livres na polis grega. É a democracia do cidadão, do indivíduo macho, que participava das deliberações públicas naquela cidade. Mas era um modelo para Hegel de desenvolvimento da democracia muito mais avançado e que formas anteriores, né? Então, ele vai mostrar que a liberdade vai se desenvolvendo na história do ponto de vista, né? No cristianismo surge a liberdade subjetiva, porque o indivíduo ele passa a ter consciência de que ele tem um valor absoluto universal. Quem é Jesus Cristo? É Deus que se torna homem, e todo ser humano pode se reconhecer naquela divindade e perceber que ele tem uma liberdade subjetiva absoluta, porque ele compartilha dessa divindade interiormente. Então, a ideia de subjetividade para Hegel, ela já vem, né, com o cristianismo. Na Grécia, Sócrates, por pensar subjetivamente, foi morto e condenado a tomar a cicuta, porque ele foi contra a ordem estabelecida. A polis condenou Sócrates, né, por um grande crime, que ele estava corrompendo a juventude, né? Ele estava corrompendo, fazendo aquelas pessoas a pensarem por elas mesmas. O que é a maiêutica? O indivíduo chegar por ideias que ele mesmo parta, né? Maiêutica significa parto. A mãe de Sócrates era parteira. O indivíduo, por ele mesmo, até o escravo, dizia Sócrates, ele é capaz de rememorar, né, e chegar a ideias próprias, altamente sofisticadas, né? Então, a ideia de liberdade subjetiva também surge na Grécia, mas ela é impedida, porque Sócrates é morto, né? A liberdade é uma liberdade também dos poucos, a democracia dos poucos. E ele vai dizer, o cristianismo passa por uma grande revolução da liberdade subjetiva. Mas na Alemanha, com a filosofia, com o desenvolvimento da Revolução Francesa, essa liberdade ela é aprimorada e elevada a um nível mais alto, vai dizer Hegel. Mas ele diz, em cada época, um povo conduz o espírito da época, o espírito do tempo, Zeitgeist, né? Zeitgeist, Z-E-I-T, Zeitgeist, espírito. O espírito do tempo é direcionado por um povo historicamente. A gente poderia dizer que esse espírito, até agora, tem sido conduzido pelos Estados Unidos, pela Europa, há um tempo atrás, e pelos Estados Unidos, e que corre o risco, né, provavelmente, daqui a 5, 10 anos, não sei, de esse espírito estar sendo conduzido por outra forma de pensar, inclusive do ponto de vista ideológico e das instituições que passam a ser criadas por uma concepção totalmente diferente de democracia, como a gente está vendo aqui, que não é mais a democracia liberal do indivíduo votar de 5 em 5 anos em grupos que se estabeleceram como aqueles que você vai votar neles como se fosse verdade, que todo o povo, né, vota de forma esclarecida e elege, né, os seus representantes de acordo com os seus interesses. A gente sabe que a opinião pública ela é manipulada pela mídia, pela televisão, né? Tem até compra de voto. Então, quem tem poder econômico
normalmente é quem elege os seus candidatos, e o povo até morre por esse, né? Briga porque, o candidato fulano é melhor, Lula não sei o que, começa a falar como um cara que Lula é um comunista, não sei o que, vai não sei o que e tal, como se o indivíduo nem entende o conceito de comunismo, né? Porque a mídia diz que comunista é o indivíduo que come criancinha, né? Uma coisa monstruosa. No Brasil a gente vive isso na época da É difícil instalar um sistema que tem ideias socialistas e que vá para uma segunda fase comunista, que já por conta dessa questão, né, que, como se falou, demagogia, cada partido tem seus próprios interesses, não é que na China, né, que a burguesia ela é controlada pelo partido, então já fica muito difícil do Brasil avançar politicamente, fora a questão da corrupção também, né, que é muito marcada aqui. Grupos poderosos, economicamente poderosos, que odeiam qualquer visão, né, de socialismo, de comunismo, distribuição de renda entre a população. Nós temos no Brasil, porque é um país altamente concentrador de renda, né, onde tem grandes ricos, como os Estados Unidos, aqui é um espelho de lá, né, da desigualdade social, da concentração. Então esse povo odeia qualquer ideia de socialismo, de comunismo, de distribuição de renda. Qualquer pessoa que vá falar ou vá aderir a um tipo de partido, ou os padres que na minha época eu estudei em colégio de padre para padre, que se metiam a falar de reforma agrária, de distribuição de renda, eram chamados de padres comunistas. Teve gente que foi até atiraram, né, mataram, né, líderes comunitários. Eu ainda vi muito isso, né, por gente na época da ditadura, foram torturados, Frei Tito, né, no Brasil. Existe filmes, existem livros, Brasil Nunca Mais, né, que relatam isso, né? Então, porque os militares obedeciam às ordens diretas dos Estados Unidos aqui, e os ricos que tinham interesse, né, que esse sistema que é muito desigual, que aqui e nos Estados Unidos é muito parecido, né, ele jamais fosse eliminado, né? Então, naquela época havia essa guerra fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Hoje está correndo risco, né, ou as pessoas já falam de uma nova guerra fria, né, entre Estados Unidos e China, né? Então, os Estados Unidos tentam disfarçar que essa guerra da Ucrânia é uma guerra para tentar destruir a Rússia e cercar a China, né, para impedir o desenvolvimento da China, cercando ali pela Rússia, né? Então você tem um cerco lá pelo Japão, pela Coreia do Sul, a Índia, que é uma aliada dos Estados Unidos, mas que ela ficou neutra, não quis, porque também é uma aliada da Rússia, né, e está comprando petróleo baratíssimo, né, está lucrando com isso, e se eles conseguem cercar lá por cima, botando também um político vigente deles na Rússia, derrubando o Putin, né, então eles destruiriam o desenvolvimento da China, que está, né, crescendo de forma. Mas veja, tudo que a gente está vendo hoje é o resultado disso, é o resultado dessa guerra geopolítica. Quando a China se alia à Rússia, né, que foi a maior burrice dos americanos, né, jogar a Rússia nos braços da China, em vez deles se aliarem com a Rússia, como eu tenho grandes geopolíticos dentro, inclusive, dos Estados Unidos que eu assisti ao, como John Westerheim, lá em Chicago, grande analista político, cientista político, ele diz que a maior burrice do nosso país foi jogar a Rússia nos braços da China, porque se eles tivessem se aliado com a Rússia, que é um país que não é comunista, né? Depois de Boris Yeltsin, depois de Gorbachev, da queda da Rússia, da União Soviética, ela não era mais socialista, não era mais, entendeu? Então, mas eles queriam e querem, né, se apropriar das riquezas do maior país do mundo, que é a Rússia, né, que tem gás natural, petróleo, riquezas incríveis, e além desse olho grande, né, se apropriar e cercar a China, as duas coisas ao mesmo tempo. O que foi que conseguiram? Um grande inimigo com grandes poder atômico, né, e bélico contra eles, né? E muito militar, então, assim, foi da KGB, né? É verdade. Então, assim, uma grande burrice, né, do ponto de vista geopolítico, né? E para a China isso foi ótimo, né? Porque aí eles têm, se precisar, os Estados Unidos não vai meter bomba atômica por aí,
porque eles têm um grande aliado que é a Rússia, né? Eles mandam bomba atômica de volta e o planeta é destruído, né? Então, a China também não precisa ter 5.000 ogivas ou mais, né? Como os Estados Unidos e a Rússia, né? Ela só tem 500, né? Mas 500 já dá para destruir o planeta, né? Quando começar a guerra. Eles são muito pragmáticos, né? Mas em compensação, o poder militar da China cresceu enorme, né? Porta-aviões, armas para poder derrubar porta-aviões americanos. É por isso que eles não foram lá em Bengala. Você fala num âmbito geográfico estratégico da Rússia, né? De resposta aos ataques americanos. E um grande país que foi prejudicado geopoliticamente foi o Irã, né? Foi onde eles usaram a bomba dólar, né? O dólar como uma grande arma, quase que destrói por 2 vezes a economia do Irã, né? Então os economistas estudam muito isso. Fizeram isso na Venezuela, na Coreia do Norte. A Coreia do Norte, como é muito isolada a nível internacional, não teve problema, né? Mas a Venezuela, o Irã teve grandes problemas, porque todo mundo precisa do dólar para negociar. Foi a maior jogada americana, né? Ter a moeda deles, que eles podem criar como uma fonte, né? Para o mundo todo. Eles podem produzir dólar a qualquer momento. Eles estão em posição. Só que o que eles jogam de dólar no mercado, se as pessoas forem comprar os americanos com o dólar que tem, não sobra nem um grão de areia nos Estados Unidos, porque foi tanto dólar para o mundo todo, né? É maior do que a riqueza que eles têm. Que na verdade é a moeda que seria o quê? Um país tem muito ouro e ele negocia na base do ouro, até o dólar, né? Então, passou a ser o próprio dólar a moeda, né? De troca. Então, eles conseguem fazer riqueza, ouro, como uma fonte, né? Inesgotável de riqueza. O que é a desdolarização da economia que a gente falou? Que é a jogada dos chineses, do mundo, da Rússia, dos BRICS, né? É tirar esse poder das mãos dos americanos. É os países passarem a negociar, cada um com sua moeda própria. Grandes poderes do ponto de vista econômico, como os BRICS, criar sua própria moeda para não precisar mais negociar em dólar. Porque o que foi que aconteceu com a Rússia? Eles tentaram destruir o país economicamente. Não precisava jogar bomba atômica lá, e até porque era um pouco perigo, né? Porque a Rússia tem bomba atômica. Bastava destruir a economia russa. Tiraram 300 bilhões no começo da guerra da Ucrânia, tomaram a Rússia, que estava lá nos SWIFT, né? Onde eles deixam no banco, né? Em dólar, é a moeda da Rússia, e eles tomaram, porque a moeda americana é dólar, é nossa moeda. Tomaram, se apoderaram, aí pensaram que já tinham destruído a Rússia, né? A Rússia saiu vendendo petróleo, gás natural e comprando para o Irã, para um bocado de coisa. Em vez da Rússia ter sido destruída, ela foi lucrar, né, com os aliados, inclusive com a Índia, que também é aliada dos Estados Unidos, inimiga da própria China, quer dizer. Mas aí aliou-se à Rússia, né? Comprou o petróleo, ganhando compra bem barata, né? E eles destruíram a conexão dos Estados Unidos, né? De forma indireta, e às vezes até direta, do gás natural da Rússia que vendia para a Europa, pensando também que ia destruir a economia, porque eles não tinham mais fonte de riqueza para absorver, já que os europeus não iam mais negociar com eles, entendeu? Então tentaram destruir, deixando a Rússia miserável e pobre, não conseguiram, né? Então foi essa jogada mal feita dos Estados Unidos que eles estão se dando mal, entendeu? Porque eles pensaram que iam destruir, deixar a Rússia na mais total miséria, e a Ucrânia ia entrar na Rússia e destruir com todas as armas, trilhões, né? Já deve chegar a coisa até, não sei se chega a trilhão, né? Mas bilhões de dólares e armas os Estados Unidos mandou para a Ucrânia e a Europa também, para poder destruir a Rússia, os exércitos russos. E aí eles são surpreendidos cada vez mais. Quem é que está ganhando a guerra na Ucrânia? Adivinha? É a Ucrânia. A OTAN, na verdade, são 20 e tantos países contra a Rússia, né? Entendeu? A OTAN e a própria Ucrânia, né? Corrupta lá de Zelensky, ganhando meio mundo de dinheiro, e muita gente que a gente sabe que é corrupto, o próprio Zelensky, né? Assim, então, eles estão se dando bem, né? E o povo, coitado do povo ucraniano e do povo russo, né?
Porque o que morreu de soldado russo também é coisa que eles não querem nem divulgar. Mais de 20 mil, eu soube, né? Assim, coisa terrível, né? Mas quem é que está mandando essa gente para se matar, que foram irmãos, né? Aliados, né? Porque na Ucrânia, justamente essa questão dos territórios que a Rússia está absorvendo, além da Crimeia, são russos que vivem lá. A maior parte da população é russa. O território da Crimeia foi cedido pelos russos, né? Depois da morte de Stalin, foi cedido pelo Khrushchev, né? E eles retomaram, né? Porque disseram que foi uma coisa mal feita, né? E o povo russo sendo dizimado nesses locais, entendeu? Então, a filosofia política que a gente está estudando, Domênico Lossuro, esses autores, eu estou falando, o próprio Mao Tse Tung, né? Os próprios russos, Lenin, Stalin, né? E mesmo Deng Xiaoping e Xi Jinping atualmente, são indivíduos que trabalham com uma concepção filosófica do mundo, né? Que é uma concepção de filosofia que vem lá de Hegel e de Marx, né? E desse marxismo-leninismo e o maoísmo a gente tem como uma forma contraposta de filosofia, que é essa filosofia liberal ocidental. Então você tem Hayek, né? Neoliberais, né? Autores e outros aí que você, né? Mesmo ocidentais, mesmo Habermas, né? Que é um grande filósofo, ele ainda trabalha dentro da perspectiva eurocêntrica, né? Ele é um europeu, né? Então, todos esses autores defendem uma perspectiva de democracia, de direitos humanos, que é absolutamente ocidental. É isso que a gente está criticando aqui, né? Quando a gente está contrapondo dois grandes great powers, né? Dois grandes superpotências, dois grandes poderes, duas grandes formas de compreender o mundo filosoficamente. Uma visão liberal, neoliberal, coloca o capitalismo na frente das vidas, uma visão socialista, uma visão não liberal, não neoliberal, como criticaram dizendo que a China era neoliberal, não. É uma forma onde esse país que tem filósofos, que tem grandes pensadores, né? E um partido que está à frente, que é chamado de Partido Comunista Chinês, passaram a gerir e a perceber que gerir essa economia, desenvolver cientificamente, tecnologicamente, economicamente esse país, né? Era uma grande revolução, é uma continuação da revolução que foi a Revolução Armada de 1949 na China, para tomar o poder, mas que essa revolução, do ponto de vista econômico, como dizia Deng Xiaoping, é outra grande revolução, para poder dar digamos assim, essa cajadada, né, atualmente que está sendo dada nos grandes poderes, né, hegemônicos mundiais, né? Estados Unidos e Europa, né, que vive hoje como uma vassala dos Estados Unidos, né, ocupada militarmente, com bases militares, bombas atômicas, e obedecendo ao seu amo, né, ao seu senhor, fazendo tudo o que eles mandam, né? Mesmo com suas economias sendo destruídas, ou a ponto de serem destruídas na Alemanha e em outros lugares, porque eles obedecem, né, aos Estados Unidos devido à ocupação, e do ponto de vista ideológico, eu acho que pensam muito, né, as elites desse país parecidas com os Estados Unidos, né? Embora existam partidos que se colocam, né, contra em todos os países, né, essa visão predominante, tá entendendo? Existem, mesmo dentro dos Estados Unidos, você tem partido comunista lá, só que são minorias, né? Eu estava lendo um livro atualmente de um filósofo que dá aula nos Estados Unidos, jovem, né, chamado Carlos Garrido. Ele escreveu um livro, traduzindo para o português, seria The Purity, eu não lembro do título direito, A Pureza, The Purity, né? The West Marxism, sobre a pureza do marxismo ocidental. Essa ideia de que ser marxista é aquela visão que o Domênico Lossuro critica, né? É o indivíduo
pensar que existe a ideia de marxismo idealmente e que o mundo, os marxistas, os revolucionários que fizeram a revolução, tem que seguir aquele modelo conforme aquele modelo. Se a China não seguiu a visão que era a visão de Marx, aquele modelo de que tem que acabar com o Estado, passando por uma ditadura do proletariado e não ter mais Estado, e acabar com a economia capitalista, então ela é que está errada, porque ela não é socialista, entendeu? Em vez de levar em conta as lutas dos indivíduos que sofreram para implantar o regime e lutar contra os imperialistas, os colonialistas, os capitalistas, né? Não, eles não levam em conta o sofrimento desses povos e desses partidos que tentaram, né, nessa impureza, nessa tentativa de jogo geopolítico, né, de poderes que vão lá, né, tentar fazer esse jogo que até hoje é um jogo muito sujo, né, usar Taiwan, usar gente, populações, minorias para tentar dividir a China e para tentar, entendeu, botar a opinião pública contra ela, a mídia, tudo. E na época, a própria União Soviética, que tirou todo o apoio da China, na época de Mao Tse-tung, na época do grande salto para frente, que foi a proposta dele de desenvolvimento, né? Eles tiraram os cientistas, tiraram todo o apoio. A China ficou na miséria, muita gente passou fome. Aí você tem um filósofo como Zizek, né? Zizek, o pessoal é escrito, né? Falando besteira, né? Dizendo que Mao Tse-tung matou milhões de chineses, que eram um tipo de ditador. Parece que o cara nem leu sobre geopolítica, sobre a história da China, o que estava acontecendo, do ponto de vista da opressão externa dos europeus e interna dos americanos, do ponto de vista da pressão geopolítica, essas coisas. E também da retirada do apoio, né, da União Soviética, que a China passou a passar até fome, né, a população, e Mao Tse-tung tentando salvar a população, vai ser chamado de monstro um indivíduo desse, né? E até depois ainda, com toda a miséria, ainda conseguiu, né, tirar a China da miséria, né? Mesmo com a fome que a população passou e toda aquela coisa, né? Mas você tem a Revolução Cultural e a política do grande salto para frente, o Partido Comunista, os intelectuais, os filósofos chineses, o próprio Deng Xiaoping, mostrando que foi um momento assim de desvio, né, desse desenvolvimento chinês, né? Porque se desviou do projeto original do Mao Tse-tung, que era o desenvolvimento econômico e levar a China a um grande desenvolvimento, né? Que depois eles conseguiram, né, com a abertura da China e com o que os filósofos ocidentais e muita gente interpretou como uma abertura para o neoliberalismo, né? E a China agora se tornou neoliberal, traiu a Revolução Chinesa. Não ocorreu nada disso. Até hoje eles dizem nos seus documentos, seus estatutos, nós somos socialistas, nós somos marxistas-leninistas. E é isso a grande raiva do Ocidente, do Ocidente liberal, da Europa, dos Estados Unidos, de que aquele país ali é um país socialista. É um impedimento, é uma pedra de tropeço para eles dominarem o mundo e se apropriarem das riquezas do mundo, como é essa proposta neoliberal. Tanto do ponto de vista das riquezas naturais, como, né, do ponto de vista do que o neoliberalismo faz, privatizando tudo e tomando as riquezas dos países, sugando até a alma do povo, né, entendeu? Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. Eu acho que está bom assim para a gente fazer uma avaliação nesse sentido, entendeu? E a gente pode até encerrar, se vocês tiverem alguma questão, né, a gente